Oi meninas, estamos aqui com mais um vídeo para trazer uma mulher herói. É a série Mulheres Heróis que eu tenho trazido aqui para vocês para nos inspirarmos com essas mulheres que percorreram um caminho, uma jornada heróica de transformação de suas próprias vidas, da vida das pessoas que estavam ao seu entorno, mulheres que fizeram a diferença no mundo. E olha, a mulher de hoje realmente fez a diferença no mundo. Golda Meir. Quem foi Golda Meir? Golda Mabovitch nasceu no gueto judeu em Kiev, na Ucrânia russa. Ela era filha de Moshe e Blum Mabovitch. Ela nasceu em maio de 1898. O Moshe era um carpinteiro, ele era muito habilidoso, muito bom no trabalho dele. Só que, às vezes, ele mal conseguia para pagar as despesas da casa, porque, por muitas vezes, os clientes não o pagavam. Como ele era judeu, ele não tinha, naquela época, uma lei russa que protegia, que incluía os judeus. E na Rússia, no final do século XIX, o czar Nicolau II, ele dificultou muito a vida dos judeus, porque ele culpava os judeus pelos problemas da Rússia. E ele fazia leis muito severas que controlavam onde os judeus iam morar, se eles poderiam se casar ou não, e quando, se eles poderiam ter filhos ou não e quando. Então era um ambiente extremamente nocivo, difícil para os judeus. Muitas vezes os judeus sofriam ataques organizados por russos, que eram chamados pogroms, que destruíam suas propriedades, tinha espancamento, assassinato. E as primeiras lembranças da Golda era justamente do seu pai fechando as janelas com tábuas para defender sua casa dessa multidão violenta. Bom, em 1903, o pai da Golda, ele sabia que a sua família não estava mais segura nesse ambiente lá na Rússia, e a questão financeira já estava muito difícil, então ele resolve vender todas as ferramentas dele e com o dinheiro ele compra uma passagem para a América. E ele vai para os Estados Unidos e durante 2 anos ele trabalha, junta dinheiro para conseguir comprar as passagens para mãe da Golda, para as filhas, para elas poderem se juntar a ele na América. Bom, a jornada foi uma aventura até a América. A jornada terrestre pela Europa incluía vários dias cruzando a Polônia, a Áustria e a Bélgica de trem. Durante esse percurso, elas usavam passaportes falsos, subornavam policiais, faziam de tudo para conseguirem realmente fugir. Daí depois, quando elas chegaram a bordo do navio que ia levá-las, né, para cruzar o Atlântico, elas passaram 14 dias, uma jornada bem difícil, bem sofrida. Daí, chegando nos Estados Unidos, a vida começou a caminhar. A adolescência da Golda Meir é cheia de histórias, não dá nem para trazer, aliás, a vida dessa mulher é cheia de histórias, não dá nem para trazer aqui, gente, tudo o que Golda Meir viveu. Cada passo um flash, sabe aquela história? Então, assim, a adolescência dela teve muitos acontecimentos muito curiosos, muito interessantes. Mas eu queria destacar 2 acontecimentos, que foi quando ela tinha 16 anos e ela conheceu Morris Mieson, que foi então, passou depois de alguns anos, se tornou marido de Golda. E uma outra coisa foi que nessa mesma época ela descobriu a causa sionista. O sionismo é esse movimento cujo objetivo era construir um Estado judeu na Palestina. E a Golda adotou para si essa causa, ela transformou isso numa causa para a vida dela, né? E tanto o encontro dela com Merson quanto a descoberta dela com o sionismo marcaram toda a trajetória, influenciaram a Golda de tudo que veio depois. E, como eu falei, é difícil, né? Só nesse período também, entre esse momento dos 16 anos até os 19, quando ela casa com Merson, já tem um monte de histórias.
Mas enfim, a gente vai pulando as histórias da Golda, e para contar que em dezembro de 1917 eles se casam, e na primavera de 1921 eles conseguiram juntar dinheiro para comprar passagens, porque a Golda queria ir para Tel Aviv e buscar, né, para a Palestina, buscar esse sonho da causa dela, né, de construir um Estado de Israel. Bom, eles conseguiram juntar dinheiro, foram para Tel Aviv, uma viagem, outra aventura, uma viagem super exaustiva de 2 meses, e daí lá eles se inscrevem para morar num kibbutz no norte da Palestina. Kibbutz é uma fazenda comunitária, né? E até tem uma coisa interessante, porque nos kibbutz eles viam um pouco assim, não viam com tão bons olhos os judeus que vinham da América, que vinham de alguns outros lugares, porque eles achavam que eles eram judeus fracos. Mas, gente, rapidinho a Golda mudou essa impressão, porque em pouco tempo o grupo ali do kibbutz ficavam super admirados com os discursos poderosos da Golda, e tanto foi assim que ela foi escolhida como representante na primeira convenção de kibbutz em 1922. Ela foi escolhida como representante e muito rapidamente ela foi conquistando um lugar no comitê administrativo, enfim, ela foi caminhando. Mas isso foi interrompido em 1924, essa caminhada dela de liderança, porque em 1924 o Mierson ele contrai malária e ele fica muito fraco e ele não conseguiria resistir àquele ambiente difícil do kibbutz, né? Ele não ia conseguir sobreviver, não ia conseguir tolerar. Então eles saem do kibbutz, eles voltam para Tel Aviv e ali eles ficam até que Mierson consegue se recuperar totalmente para poderem se mudar para Jerusalém. Bom, nesse mesmo ano, em 1924, a Golda dá luz ao seu filho, Menachem, e 2 anos depois ela dá luz à filha dela. Ela teve esses 2 filhos, e 2 anos depois de ter a filha, em 1928, ela recebe uma proposta para ser membro do Histadrut, que é a Confederação Geral dos Trabalhadores. E ali, gente, ela ascendeu a importantes posições na política doméstica pré-Estado. Depois da proclamação da independência, ela foi nomeada embaixadora de Israel, enfim, ela tem uma série ali de cargos até chegar a primeira-ministra, enfim. Mas foi um momento bem crítico, porque nessa ascensão dela ali na Confederação Geral dos Trabalhadores, ela acaba viajando muito, isso vai resultar na separação dela com o Mierson, enfim, ela fica muito ausente, né, na vida dos filhos, mas ela tinha como um propósito de vida a política mesmo e esse sonho dela por esta causa. Bom, muitas histórias se passam. A Golda ela é a peça crucial para Israel no mundo. Ela viajava o mundo buscando apoio para a causa dela de construir o Estado de Israel, de reconhecer Israel como uma nação. E dentre muitas histórias, tem uma história incrível que ela passa, que ela tem que viajar para falar com o rei da Transjordânia, o rei Abdullah, e numa primeira viagem o rei fala que vai apoiar e que, enfim, vai apoiar a criação do Estado de Israel, que eles eram amigos e etc. Até que o tempo vai passando, esse rei ele acaba se filiando ali à Liga Árabe, e numa segunda conversa a Golda vai com um tradutor, um outro personagem que ele chama Daninha, não sei exatamente quem ele era, mas para vocês terem ideia, nessa segunda viagem que o rei não falou, olha, você pode vir falar comigo, mas eu não vou te ajudar em nada, não vou ficar te protegendo nada, você vem por tua conta. Já era outra conversa, né? Daí ela viaja
disfarçada de muçulmana, e daí com aquelas roupas grandes, assim, aquela vestimenta, né, de mulher muçulmana, e uma veste escura, né, volumosa, o rosto coberto, e o Danin, ele falava árabe fluentemente, daí ele se disfarça também, né, como sendo o marido da Golda, e ela fala assim, bom, eu não vou me preocupar muito, porque eu não falo uma palavra em árabe, mas até aí, uma mulher muçulmana, ela acompanhando o marido, ela pouco provavelmente vai precisar falar qualquer coisa, né, para quem quer que fosse. Então ela consegue fazer essa viagem, chega lá para falar com o rei, e o rei se mostra completamente avesso, fala que realmente ele agora não respondia só por ele, tinham mais 4 outros líderes juntos, que era o Egito, a Síria, o Líbano, o Iraque. E daí ele fala assim, olha, você não desiste desse negócio agora, espera um pouco mais, para que pressa, né? E a Golda tenta convencer ele que não, né? Vossa Majestade não compreende que nós somos os seus únicos aliados nessa região, né? Se a gente se unir, lutarmos juntos, a gente vence. Então vamos nos unir, né? E quando ele até fala que para que essa pressa, desiste disso agora, pensa nisso depois, mas não, para quem está aí há 2000 anos esperando por isso, não acho que pressa é a palavra do que a gente está vivendo hoje, né? Porque não tinha cabimento. Mas ele se mostra muito diferente da primeira, não dá para contar, eles não conseguem mudar a opinião desse rei. Esse rei vem a ser assassinado poucos anos depois. E o curioso é a viagem de volta da Golda, dessa conversa, porque eles se despedem, parte para Tel Aviv, mas a viagem de volta é um terror, sabe? O motorista, ele ficava apavorado cada vez que o carro parava, ali naqueles sucessivos postos de controle da Legião Árabe, e daí ele ficava morrendo de medo. Chega uma hora que ele já não aguenta mais, tira os dois do carro, pede para eles descerem, e eles estavam numa longa distância de onde eles tinham que ir, de uma usina elétrica que eles tinham que chegar, e eles vão viajando assim, 2 da manhã, eles tinham que caminhar no escuro sem saber se eles estavam nem na direção certa. Enfim, toda essa aventura, mas eles conseguem voltar, funda-se o Estado de Israel, de fato, e a vida da Golda, ela vai se passando, gente. Imagina uma mulher, inclusive uma mulher em tempos que as mulheres não ocupavam cargos assim, mas uma mulher no mais alto cargo, né, de uma líder, ela era uma referência no Oriente Médio, ela era a mulher forte de Israel, né, fundadora, primeira-ministra de Israel. Então, assim, ela era muito estratégica, ela era uma mulher de muita força, de muita fibra. Tem um outro acontecimento também, passando bem rapidamente, que foi em 1972, nos Jogos Olímpicos de Munique, quando tem o massacre dos atletas israelenses, né? Foi 7 de setembro daquele ano, a Golda, ela é acordada, informada sobre um trágico acontecimento na Alemanha. Então, 9 atletas eram mantidos como refém nos aposentos lá da Vila Olímpica. E o grupo Setembro Negro assumiu a responsabilidade por esse atentado. Bom, a exigência era que Israel libertasse mais de 200 prisioneiros em troca de reféns. Daí, apoiada pelo gabinete, a Golda mandou um comunicado para as autoridades da Alemanha Ocidental, informando que o governo de Israel não ia negociar com o terrorista, mas que aceitaria que eles ganhassem a liberdade se o mesmo acontecesse com os atletas, e que dava um voto de confiança às autoridades alemãs no sentido de retirar lá os reféns vivos, né, bem. Só que houve um problema, a polícia alemã, ela agiu de uma forma inadequada. E o sequestro dos atletas culminou assim com uma catástrofe no aeroporto, quando todos morreram vítima dos terroristas. A Golda estava em Jerusalém e ela ouviu que tinha más notícias. Ela ainda fala assim, chocada, né, que como assim, né, a gente tinha conversado, né, eu não tinha acontecido isso, mas ela, enfim, é garantido para ela que realmente eles
haviam sido mortos. No dia 12 de setembro, daí ela pega, se reúne ali com as pessoas mais importantes ali do meio, né? Uma estrutura até secreta ali. Ela até se reúne com os familiares das vítimas, né? E ela fala: eu quero partilhar com vocês os meus planos. Eu decidi que eu vou caçar cada um dos terroristas. Ninguém envolvido nesse massacre vai andar impune por muito tempo na face da Terra. De fato, ela aciona um serviço secreto que ninguém sabia, era ultra secreto de Israel. E, de fato, de todos os assassinos, de todos os terroristas, só um acaba ficando vivo e todos os outros, eles são, de fato, né, eles acabam, enfim, dando um fim ali nos terroristas. Às vezes a gente olha as atitudes da Golda e num primeiro momento fica parecendo assim, nossa, mas que mulher violenta. Mas ao contrário, né? Ela é uma mulher que ela tentava de todas as maneiras resolver as coisas pela paz. E ela, só que na posição dela, a gente há de convir, era uma decisão cada vez mais difícil de manter protegido o povo judeu, de manter o Estado de Israel preservado. Então, e ela falava que a paz para os judeus era uma paz que se estendia para o mundo, porque o assassinato de um povo judeu punha a soberania, o respeito, a liberdade, a dignidade das pessoas do mundo todo em questionamento. Então, que isso não podia ser permitido, né? Ela era uma mulher de muitos valores, de muitos princípios, ela era muito firme nesse sentido. Tem um acontecimento que foi talvez um dos mais significativos, que aconteceu no ano seguinte, 1973. A própria Golda, ela passou a se referir, foi a guerra de Yom Kippur. A própria Golda, ela passou a se referir a essa guerra como uma quase catástrofe, um pesadelo pelo qual ela passou e sempre vai carregar com ela. E o que foi a guerra do Yom Kippur? Em maio, enquanto Israel celebrava ali os 25 anos da sua independência, o governo israelense recebeu informações de tropas sírias e egípcias nas fronteiras. Ela era a primeira-ministra, ela convocou uma reunião urgente, ela falou com os líderes, ela acionou lá todo mundo que precisava, o mais alto escalão, e eles falaram assim: olha, tá tudo certo, fica tranquila, não vai acontecer nada. Bom, no dia 1º de outubro, a Golda se encontra em Estrasburgo, na França. Ela recebe um telefonema de um dos mais antigos membros do seu gabinete, o Israel Galili, e eles julgavam que alguma coisa inusitada estava para acontecer no Golã. Então, 2 dias depois, na quarta-feira, numa reunião com os comandantes de todas as Forças Armadas, mais o Serviço Secreto, todo mundo garantiu para Golda, assegurava a ela que não tinha perigo de um ataque egípcio-sírio. No dia seguinte, a Golda foi para sua casa em Ramaviv, perto de Tel Aviv, né? E daí na sexta-feira, na véspera do Yom Kippur, ela recebeu essa informação preocupante, né? Que a família dos conselheiros soviéticos estacionados na Síria, eles estavam fazendo as malas e deixando o país. Ela falou: gente, muito estranho, como assim? Por que eles estão saindo apressadamente do país, né? Foi lá, falou com a equipe dela e o time lá, o board, daí eles falaram assim: não tem problema, fica tranquila, não vai, estamos preparados, né? Bom, a verdade é que a Golda, ela, valendo-se ali da sua experiência, da sua intuição, ela sentia que a situação não era tranquila, que aquele debandada dos russos da Síria não saía da cabeça dela. E ela escreve, inclusive, na biografia dela, na autobiografia. Ela escreve assim: como eu podia estar ainda aterrorizada com a eclosão de uma guerra se o chefe do Estado-Maior, 2 de seus antecessores, o Dayan e o Bar-Lev,
e o chefe do serviço secreto estavam despreocupados, foi decidido que não haveria convocação de reservistas. E daí ela escreve que naquela sexta-feira de manhã eu devia ter dado ouvidos às advertências do meu próprio coração e ordenado uma convocação. Não importa o que ditava a lógica, só importa que eu, tão acostumado a tomar decisões e tive que tomar tantas decisões durante a guerra, deixei de tomar a decisão mais importante, que era o quê? Que era se preparar ainda mais para a guerra. E ela acrescenta, não é uma questão de me sentir culpada, seria uma insensatez insistir na convocação quando as avaliações dos nossos mais destacados militares diziam o contrário. Mas sei que deveria tê-lo feito e viverei com essa terrível convicção pelo resto da minha vida. Jamais voltarei a ser a mesma pessoa depois da guerra de Yom Kippur. O que acontece? Quero fazer um parênteses aqui. Olha só, meninas, uma mulher como a Golda Meir, numa posição tão estratégica, de liderança de uma nação, que tinha tomado decisões tão racionais, tão lógicas, tão analíticas. Ainda assim, isso é uma das coisas que eu mais admiro na Golda Meir. Ela tinha um tino, assim, ela tinha uma atenção para a intuição. E a gente falou aqui, eu falei ali no meu vídeo do Sagrado Feminino, e falo em outros vídeos sobre a intuição, mas essa coisa do sagrado feminino, sabe, de você guardar, você não se masculiniza, você guarda a tua essência feminina, ela tem tudo o que você precisa, é o seu sagrado feminino. Você não traz para você um modelo de relação com você, com as pessoas e com a vida que passa só por um viés analítico. A Golda era extremamente sensível, ela foi genuína no sagrado feminino, na sua essência feminina, porque ela seguia a intuição. Ela era uma pessoa focada nesse educar que a gente fala ali, quando a gente fala de sagrado feminino, no educar, naquele fogo que é o centro, que nutre quem está no entorno. Ela era essa mulher. Era uma mulher de aprendizado. E eu acho que nessa fala, na autobiografia dela, ela exerce uma qualidade, uma virtude que eu admiro muito também. Ela tem uma humildade. A humildade de reconhecer o que ela não fez, né? Eu não me escutei, o meu coração me dizia uma coisa e eu estava fazendo outra. E isso dá mais um alerta para a gente, porque às vezes a gente tem a convicção interna de que a gente tem que ir por um caminho, mas a gente fica ouvindo as pessoas falando, não, deixa disso, imagina que... E a gente não se escuta. Então nós somos as primeiras, às vezes, a duvidar da nossa voz interior. Então, assim, de pôr em dúvida, de não ouvi-la. Então, eu acho muito importante esse momento da Golda. Eu quis até detalhar um pouco mais esse momento, por conta disso, porque ela tem essa força da verdade feminina que fala internamente. Ela não ouviu, mas o erro dela me ensina a importância de ouvir a minha voz interior, o que é que a minha intuição diz. Então a Golda, ela unia esses dois aspectos, sabe? A sabedoria analítica e a sabedoria intuitiva. Isso está no cérebro, né? É um conhecimento, é uma sabedoria interna, é um movimento interno que une a visão analítica da visão intuitiva. E isso faz a diferença no mundo. É isso que faz a diferença no mundo. Então, neste dia, especificamente, neste momento, neste evento, a Golda não escutou o coração dela, mas não era uma coisa comum. Normalmente ela escutava a sua intuição. E eu gosto muito quando ela fala, não é uma questão de me sentir culpada, porque naquele momento era uma insensatez agir diferente. Mas no fundo eu sei que eu deveria agir diferente, né? Então, porque no fundo ela tinha uma voz interior que dizia, isso é muito perigoso, isso pode dar errado, tem alguma coisa acontecendo.
Então, enfim, fecha parênteses, vamos voltar aqui. Em outubro de 73, no dia da festa mais sagrada, mais importante da religião judaica, o exército do Egito e da Síria, apoiado pelas forças expedicionárias da Jordânia, da Tunísia, da Líbia, da Argélia, de Marrocos, de Iraque e até de Cuba, eles vão armados com armas soviéticas, eles desferem um violento ataque de tanques e artilharia no Golã. Eles queriam tomar o território de Israel, que eles tinham perdido em junho de 67, naquela Guerra dos 6 Dias. Então foram mais de 800 mil árabes que atacaram 350 mil israelenses. E eles foram atacados praticamente desprevenidos, porque não se imaginava que seria aquele dia do ataque. Bom, em 2 dias, gente, Israel recuava em todas as frentes, e a previsão é que em 72 horas eles teriam perdido o país. 72 horas. Bom, o que acontece? O que muda aí? Tem uma série de questões, quando você vai ouvir aí, ler sobre a visão militar, estratégica dos exércitos, dessas políticas internacionais, enfim, de tudo isso, tem muita coisa envolvida que fazia a guerra, o Israel está perdendo essa guerra. Mas o que acontece é que no 10º dia de guerra, o exército de Israel ele atravessa o canal, ocupa a estrada rumo ao Cairo. Ao norte, os sírios estavam sendo contidos, mas no dia 22 de outubro, houve um cessar-fogo. Teve uma influência também, especificamente, não só desse cessar-fogo, mas o que se acrescenta aí, né? A ajuda dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por intermédio ali, Golda negocia isso, os Estados Unidos apoia o Israel. E daí, com essa força extra, e com esse cessar-fogo que permite para Israel uma maneira de se reposicionar e assumir uma vantagem sobre os seus inimigos, a partir dali acontece Israel ganha a guerra, né? Ela consegue combater essa invasão e proteger o seu território. Bom, no fim da guerra, uma comissão de juízes, gente, incumbida de investigar as falhas ocorridas ali na Guerra de Yom Kippur, conclui que naquele momento, sob nenhuma hipótese, qualquer culpa poderia ser atribuída para Golda Meir, para a primeira-ministra. Então, assim, de fato, a Golda Meir, toda a estratégia dela foi assertiva. O único problema foi lá atrás, porque ela, logicamente, naturalmente, credibilizou ali a opinião do seu exército, dos homens ali de decisão, né, das suas forças armadas, do serviço secreto, mas ali foi o único momento que, né, ninguém poderia considerar como um erro, porque ninguém ia considerar um erro ela ir contra todo mundo para seguir o coração dela, né? E a verdade é que toda a condução dela foi muito assertiva. Bom, gente, é uma história tão incrível, né? Tem tantas coisas, tantos detalhes na história de Golda Meir, mas resumindo é isso, né? Essa professora de formação que falava inglês, falava russo, falava Yiddish muito bem, ela ocupou lugares fundamentais ali na hierarquia política e executiva. Ela foi a primeira embaixadora israelense, né, na extinta União Soviética. Ela foi ministra do Interior, ministra das Relações Exteriores, ela foi ministra do Trabalho, foi fundadora e foi a primeira ministra de Israel. Só tudo isso. Então, foi uma mulher assim admirável. E após deixar o governo, a saúde da Golda ela foi se deteriorando. Depois de vencer tantas batalhas, ela acabou perdendo a batalha para o câncer. E sobre esse momento final da vida da Golda, o filho dela escreve o seguinte: o quarto da minha mãe no hospital em Jerusalém não tinha nada de sombrio. Pelo contrário, estava sempre cheio de gente, famílias e dezenas de amigos. Mensagens por sua recuperação chegavam de todos os continentes. Ela perdeu a consciência às 4h30 da manhã do dia 7 de dezembro de 1971.
A última pessoa a falar com ela foi o meu filho, foi meu filho do meio, Dani, que lhe contou da boa nota que ele tinha tirado na escola. Ela não conseguiu responder, mas os seus olhos se abriram e brilharam intensamente. Acho tão bonitas as palavras do filho dela, esse carinho, né? Essa dignidade, esse legado que a Golda deixa, que, sabe, envolveu a família, a comunidade, o povo, o país e o mundo. Realmente é impressionante. Essa é uma história de uma mulher herói. Tem uma frase dela com relação a essa questão feminina, né, de a gente escutar o coração da gente, que ela diz o seguinte: muitas vezes eu fui acusada de conduzir as questões públicas mais com a emoção do que com a razão. Bem, e se for verdade? Aqueles que não sabem chorar com o coração, tampouco sabem rir. Então, assim, ela tinha essa verdade dela, sabe? Eu acho isso muito bonito na Golda. Eu acho que ela realmente é inspiradora. E olha, gente, se vocês forem aí ler a autobiografia, os livros que falam dela, os conteúdos, encontra muita coisa na internet também. É uma jornada repleta de uma aventura atrás da outra. Ela foi mulher herói o tempo inteiro, sabe? Saía de uma batalha, entrava noutra, saía de uma batalha, entrava noutra, mas assim, ela caminhou na direção do propósito dela, do sentido de vida. A gente fala tanto disso, né? Do sentido de vida, de seguir o nosso propósito. E ela seguiu de uma maneira assim incrível, exemplar, né? Como poucos, né? Ela seguiu o propósito da vida dela, fez a diferença na própria vida e no mundo. São contribuições, né? Então é isso, olha, essa é a série Mulheres Heróis. Vou trazer outras, fica atenta aí porque já foi. A gente tem a playlist, a Jornada da Mulher Herói, onde eu ponho sempre conteúdos que te inspiram para você seguir a sua jornada de mulher herói. Porque é uma jornada, meninas, que vai fazer uma mudança, uma transformação na sua vida. Mas vai fazer também a transformação, a mudança para as pessoas que estão ao teu redor. Dentro dessa tapeçaria da vida, né? Cada um de nós tem que colocar um pontinho na tapeçaria. E a tapeçaria continua existindo, se a gente não dá o nosso ponto, continua. Mas se há de convir comigo, se você olhar para a tapeçaria, vai estar faltando um pontinho ali. A tapeçaria não vai estar perfeita. Então, a ideia é que todas nós nos unamos, nos apoiando mutuamente nessa jornada de vida, nessa jornada de mulher herói, e que a gente faça essa diferença. Então, eu vou convidar você para, se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve, ative o sininho para saber quando eu posto um vídeo novo, né? E compartilha com outras mulheres que você quer inspirar, mulheres que você considera que já são mulheres heróis, ou mulheres que você quer incentivar para que siga essa jornada, né, de aventura e dê uma mudada na vida. E comenta, vamos fazer juntas esse canal. Comenta, fala o que você acha dos vídeos, fala o que você gostaria que eu trouxesse para os vídeos, né? Porque daí a gente se une e constrói juntas essa grande tapeçaria. Eu tenho certeza que quando nós nos apoiamos mutuamente, nós nos fortalecemos para fazer do mundo um lugar realmente melhor. Então, assim, tem a frase do Gandhi, seja você a mudança que quer ver no mundo. Pois é, vamos fazer na nossa vida a mudança que a gente quer que o mundo tenha. Vamos nos unir, vamos nos transformar, vamos encarar corajosamente a nossa jornada, o nosso chamado à aventura. Então, acompanhe aqui e vamos compartilhando. E segue também nas outras redes. Olha, tem o Instagram, YouTube, Telegram e Facebook, tudo Clara Aires Saúde. E o meu site, claraaires.com.br, onde você vai ali no meu blog e encontra alguns conteúdos que eu escrevo por lá.
tá certo? Aqui no descritivo tem 2 links, o link de 2 livros, o livro 5 Inspirações para uma Jornada Feminina Feliz e Autoestima Feminina em 5 capítulos. Gente, são 2 e-books, leitura leve, é gratuito, é só clicar, mais um conteúdo para você se enriquecer, para você se fortalecer, para você conseguir fazer a diferença na tua caminhada, tá bom? É isso aí, vamos juntas. Beijos, tchau, tchau.